Você não sabe como calcular a velocidade média? Vou mostrar uma maneira segura para você aprender. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Jean Pegoraro e vou te ensinar como calcular a velocidade média de uma maneira fácil e segura para você aprender. Independente que você esteja sonhando em entrar numa faculdade ou simplesmente fazer a prova do Enem para reforçar os conteúdos de física, eu vou te mostrar como isso vai ficar fácil e seguro para você aprender velocidade média. Não esquece de curtir o nosso vídeo, o nosso like, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então vamos aprender a calcular a velocidade média de uma maneira fácil e segura para você entender. Primeiro de tudo, toda e qualquer grandeza da física que você está estudando para entrar numa faculdade, é importante a leitura das unidades. Vou contar um segredo que nunca te contaram. Muitas vezes você não precisa decorar a fórmula, simplesmente você analisando as unidades, você consegue uma maneira segura e fácil de aprender a calcular a velocidade média. Eu, Jean Pegoraro, vou te mostrar agora. Como calcular velocidade média? Então vamos entender agora como é importante a gente conseguir deduzir as fórmulas olhando as unidades da física. Esse segredo que eu vou te mostrar agora vai deixar muito mais fácil a tua caminhada até a faculdade e principalmente no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Olha só, gente, o que acontece? Sempre a prova de física, ela vai trabalhar com unidades, né? Aí vamos imaginar que você vai ver uma placa que ela vai ter 80 km por hora, uma placa de velocidade. Isso é muito importante que você entenda, tá? Qual é o detalhe fundamental que você precisa verificar numa unidade de uma grandeza da física? O Enem gosta muito disso e você sabe, se você quer entrar na faculdade de uma maneira segura e fácil, tem que saber isso. Olha só, isso é um segredo que nunca te mostraram. Se você analisar essa medida aqui, ó, significa que eu vou me deslocar 80 quilômetros em uma hora. Verifique o seguinte, ó, que quilômetros eu posso encarar como sendo uma medida de distância, tá? Pois é a medida de quilômetros. E hora é uma medida de tempo. E simplesmente analisando as unidades, que são uma coisa que talvez nunca te contaram, você sabe como calcular essa grandeza chamada velocidade média. E aí, simplesmente você olhando as unidades, você sabe como calcular essa grandeza chamada velocidade média de uma maneira fácil e segura para você e mandar muito bem na prova do Enem, para você ter segurança na hora da prova. Veja bem, verifique as unidades, né? Se você analisar que isso aqui é uma placa de velocidade e está dizendo distância por tempo, fechou. Para você calcular a velocidade média, você simplesmente vai pegar e dividir essa distância por tempo. Aí você pode anotar no seu caderno, né, essa expressão, que aí você consegue calcular a velocidade média. Que a velocidade média podemos dizer que é nada mais nada menos que a distância dividido por tempo. E aí, olha só que interessante isso aqui. Olha que interessante. Essa distância que eu representei como D, que você precisa para saber, para entrar na faculdade, para mandar bem na prova do Enem, esse D ele pode ter outros nomes. Esse D aqui pode ser referente à distância ou pode aparecer também ΔS. ΔS é nada mais, nada menos que a variação da posição. O que eu consigo te mostrar com isso? Que fazendo uma breve análise das unidades, da grandeza física que você calcular, no caso, calcular velocidade média, você tem uma expressão para calcular velocidade média. Não precisa decorar a fórmula. É só você pensar um pouquinho e prestar atenção no que o Jean Pegoraro está te mostrando. Mas, então vamos ver como é que isso cai na prova do Enem. Lembrando que o Enem é a maior prova, o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai te ajudar a entrar na faculdade. Vamos ver como é que isso cai na prova do Enem.
Então tá, pessoal, vamos ver como é que isso funciona na prova do Enem. Vou colocar aqui no vídeo para você ler o enunciado e entender melhor. Primeira coisa de tudo, sempre leia o final da questão do Enem ou da prova que você vai fazer para entrar na faculdade. Já Pegou Horário te mostra isso de uma maneira segura e fácil para você entender. Eu coloquei em verde ali, como você pode ver, eu quero saber qual o tempo necessário em horas para a realização da entrega. Vamos ler agora na ordem direta, mas você pode ver que eu já sei que eu quero o tempo. Olha só, uma empresa de transportes precisa efetuar uma entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho que eu coloquei em azul, a velocidade máxima permitida é 80 km por hora. Então, como eu já te mostrei, para calcular a velocidade média nesse contexto, nesse primeiro trecho, é a distância por tempo. A própria unidade está dizendo isso para a gente. E a distância percorrida é de 80 km. Aí vem em vermelho, repara, no segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então, volta aqui comigo. Olha só o que está acontecendo, tá? É uma questão de aplicação da velocidade média. Agora, como você já sabe calcular a velocidade média, que naquele trecho é distância por tempo, você consegue calcular isso de uma maneira segura e fácil. O que acontece? Existem 2 momentos nessa questão do Enem, que o primeiro momento ele tem uma velocidade máxima permitida. E essa velocidade máxima permitida, eu vou chamar de V1, que ele falou que é 80 km por hora. Então, nesse primeiro trecho, é 80 km por hora. Tá? E aí a distância a ser percorrida, que eu vou chamar de distância D1, equivale a 80 km. Na questão, ele quer saber o tempo total dessa entrega. E o segundo trecho, que ele vai ter que percorrer, eu vou colocar aqui, como sendo um trecho que ele chamou que é D2, de 60 km, que é a distância que ele vai ter que andar. Aqui, o que vai acontecer? A velocidade V2, ele disse que é 120 km por hora. Como agora, né, você já sabe como calcular a velocidade de uma maneira fácil e segura, você simplesmente, usando as unidades, você pode estipular o tempo total de entrega. Olha só, o que essa unidade está me dizendo? Está me dizendo que durante 1 hora, se ele andar com este valor de velocidade, ele vai andar 80 km. Como a distância percorrida, ou poderia chamar de ΔS, de variação da posição, é 80 km, ele vai levar 1 hora aqui. Fica tranquilo, tá? Que eu estou fazendo só de cabeça agora, mas pensa bem, 1 hora ele anda 80 km. Com certeza que ele vai levar 1 hora. Agora, no segundo trecho, olha o que está acontecendo. Está me dizendo que se ele andar com esta velocidade durante 1 hora, ele vai andar o quê? 120 quilômetros de distância. Mas a distância que ele tem que andar é 60 quilômetros. O que eu consigo verificar? Se em 1 hora ele anda 120 quilômetros, ele vai levar meia hora para percorrer esses 60 quilômetros. Conclusão dessa história, que o tempo total vai ser 1 hora aqui, mais meia hora aqui. 1 hora e meia, que é o tempo que ele vai levar. Mas claro, vamos formalizar isso com o que você acabou de aprender. Eu vou calcular a velocidade média nesse trecho aqui, Como é que vai ser? Eu posso afirmar que a velocidade vai ser a distância dividido pelo tempo T1, tá? Este é o valor, né, da velocidade média nesse primeiro ponto aqui que eu estou analisando. Eu vou simplesmente substituir os valores, vai ser 80, né, que é o valor da velocidade, aqui vai ser 80 dividido pelo tempo T1. Verifica que eu passo o T1 para cá, né, o 80 fica aqui vai ser o 80, vou até fazer de vermelho, o 80 está dividindo, ele passa lá, está multiplicando, né? Ele passa dividindo, vai ser T1 igual a 80 dividido por 80, e como nós já tínhamos previsto antes, vai levar 1 hora esse primeiro trecho aqui. Nesse primeiro trecho,
ele vai levar 1 hora para percorrer esta distância de 80 quilômetros. Agora, vamos formalizar e fazer o segundo trecho. Aqui, ó, como é que vai ser o segundo trecho? Mesma coisa, ó, V2 vai ser igual a D2 dividido por T2, vai ser 120 igual a 60 dividido por T2. Passo o T2 multiplicando, traz o 120 dividindo, e eu vou ter 60 dividido por 120. Repara o seguinte, tá? Só o detalhe da unidade. Como eu estou falando quilômetros por hora e estou usando a distância, né, em quilômetros, a resposta aqui vai ser em horas. Isso aqui você pode ver que vai ser 0,5 horas. Claro, a meia hora que a gente estava analisando. O que a gente consegue ver agora? Que como a questão pediu o tempo total, vai ser a soma desses dois intervalos de tempo. Vai ser 1 hora mais meia hora. E aí o resultado, o tempo total, vou colocar aqui o tempo total, vai ser 1,5 hora. Isso vai nos deixa eu ver aqui no meu retorno, ficamos com a alternativa C de Copérnico. E veja como ficou fácil, deixa eu sair da frente para você poder olhar com calma. Veja como ficou fácil resolver essa questão. Simplesmente utilizando o conceito das unidades, a gente resolveu de uma maneira segura, tá? Como que a gente vai calcular a velocidade média e já viu como isso vai importar, né? Como vai ser legal na prova do Enem, que vai fazer você entrar numa universidade e entrar na faculdade que vocês sonham. E agora tem uma coisa muito legal, porque você notou que eu falei que 0,5 horas são 30 minutos. Então existem algumas conversões que vocês devem levar pronto para a prova, principalmente se você está interessado em aprender a calcular velocidade média de uma maneira fácil e segura e quer entrar no Enem. Aliás, converter unidades vai garantir que você vai mandar muito bem na prova do Enem e conseguir entrar na sua faculdade. GP Horário sempre gosta de te mostrar isso para você entender mais, principalmente nesse nosso vídeo de como calcular velocidade média. Entenda isso de uma vez por todas, que isso vai deixar muito mais fácil os teus estudos. Cuidado com isso, porque conversões vocês devem saber para calcular a velocidade média, principalmente para você entrar na faculdade pensando, né, pela prova do Enem. Olha só, as velocidades, como a gente está acostumado, como aparece numa placa, tá? A gente usa ela em quilômetros por hora, ok? Mas existe uma coisa chamada Sistema Internacional de Unidades, o Sistema Internacional de Medidas, que definiu que metros por segundo é a unidade oficial de velocidade. Para você saber converter de uma velocidade em quilômetros por hora, por exemplo, para metros por segundo, você deve guardar esse 3,6 que eu estou te mostrando agora. Ó, eu preciso fazer uma operação algébrica com o número 3,6. O que você tem que cuidar bastante para calcular a velocidade média, e pensando no Enem, é o seguinte, que eu vou multiplicar em algum lugar e eu vou dividir em algum lugar. Mas fica tranquila, fica tranquilo. Eu vou te mostrar de uma maneira segura e fácil como fazer isso. Vem aqui comigo. Ó, pensa que o metro ele é menor que o quilômetro. Pensa nisso. Então, para o metro virar quilômetro, eu posso fazer uma analogia que é multiplicar por 3,6. E aqui vai ser dividir por 3,6. Como assim, GP Horário? Me explica isso melhor. Mais ou menos assim, ó. Se eu tiver uma velocidade, vamos colocar uma velocidade que aparece muito em prova, essa velocidade aqui, ó, que são 20 metros por segundo. Caso eu queira passar esse valor de 20 metros por segundo para quilômetros por hora, mais ou menos assim, ó, tu estás numa questão de velocidade média, né, do Enem ou de qualquer outra faculdade que você queira entrar, né? Não que o Enem seja uma faculdade, mas é o Exame Nacional do Ensino Médio. E aí, ele misturou as unidades e você precisa passar esse metros por segundo para quilômetros por hora no contexto da velocidade média. O que você vai fazer? Você vai lembrar que eu preciso multiplicar por 3,6.
Aí você vai multiplicar esse valor por 3,6 e você vai ver que o resultado dele será 72 quilômetros por hora. O que eu quero que você entenda, principalmente na prova do Enem ou em qualquer faculdade que você queira entrar? No contexto de velocidade média, você não pode misturar unidades. Então, 20 metros por segundo é a mesma coisa que 72 km por hora. A única diferença é que estão em unidades diferentes. É isso que eu, Jean Pegoraro, estou te mostrando. Obviamente, se eu tivesse que passar de quilômetros por hora para metros por segundo, é só você se dar conta que é a operação inversa. E aí eu teria que dividir por 3,6. Mas, então vamos ver mais uma do Enem, como é que isso pode ser cobrado na prova de vocês, para você conseguir entender esse conceito melhor ainda de como calcular velocidade média de uma maneira segura e fácil. Mas, mais uma questão do Enem sobre velocidade média. Acompanhe comigo a leitura dessa questão que o Jean Pegoraro vai te mostrar de uma maneira simples como resolver ela. Sempre comecem lendo pelo final, né? O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível. Entre os que atendem às condições de condição segura observadas são quais? Agora vamos ler na ordem direta, tá? A Companhia de Engenharia de Tráfego, o SET, de São Paulo, testou novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em trecho da via. As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média do trecho. Por isso que é importante você saber calcular a velocidade média de uma maneira segura e simples, né? Porque na prova do Enem, que vai propor que você possa entrar na faculdade, é interessante isso. Aí ele continua. O teste realizou e mostrou o tempo que permite uma condução segura de deslocamento, sendo, entre dois radares deve ser um tempo mínimo de 1 minuto e 24 segundos, que eu deixei grifado em vermelho. Com isso, o SET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando, a velocidade média máxima permitida no trecho da via. Aí vem a pergunta que nós já lemos: o valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível. Entre os quais atendem às condições seguras, representam quais devem ser observadas. Vem comigo! Como eu disse, nós já sabemos calcular a velocidade média de uma maneira segura, e é isso que eu vou usar. O que você tem que entender é que nessa questão do Enem, a gente tem dois momentos onde o carro ele está se deslocando. Ele está se deslocando de um ponto a outro e no enunciado, como vocês viram anteriormente, essa distância era de 2,1 quilômetros. 2,1 quilômetros, tá? E o tempo que ele leva para percorrer esses 2,1 quilômetros, que eu posso chamar de ΔT, ele disse que é 1 minuto e 24 segundos. E aí eu vou escrever assim para nós entendermos o que nós temos que fazer. Como vocês já aprenderam a calcular a velocidade média de uma maneira muito simples, você olharia nas alternativas e você veria que a unidade diz que é quilômetro por hora. Conclusão, eu posso, caso eu esqueça, simplesmente olhando a unidade ali das alternativas, que velocidade média, para calcular ela vai ser a sua distância dividido pelo tempo. Podemos inferir isso aqui. E aí nós já sabemos isso aqui, porque é só a gente analisar a unidade e o Jean Pegoraro já te mostrou isso. Ok. Um cuidado que você deve ter são as unidades. Na hora de calcular qualquer coisa na física, você não pode misturar unidades. A minha sugestão, joga tudo para o Sistema Internacional de Medidas e aí depois você ajeita. Primeira coisa que você tem que fazer é ajeitar essa distância, Essa distância, como você pode ver, ela é 2,1 quilômetro. Lembra que quilômetros são 1000 metros. Para eu converter isso aqui para metros, você tem que lembrar que isso aqui vai ser 2,1 e esse prefixo K representa que tem um 1000 escondido. 1000 escondido. Aí eu joguei isso aqui para metros. Para você entrar na faculdade, pelo Enem, você tem que ter esses cuidados na hora de calcular velocidade média na física.
Mas como eu te mostrei de uma maneira segura e simples, não vai ter problema nenhum. Você vai ver que essa distância vai ser igual a 2.100 metros, porque aqui eu converti, né? Eu fiz a vírgula basicamente andar 3 casinhas para a direita e eu cheguei no valor da distância. Cheguei no valor da distância para eu calcular essa situação. Eu simplesmente multipliquei por 2.100 metros, passei para metros, ficou o meu resultado. Como eu quero calcular a velocidade média nessa questão do Enem que vai fazer você entrar na faculdade, eu vou converter também a medida de tempo. Você precisa lembrar que 1 minuto são 60 segundos. São 60 segundos. Se você olhar no relógio, você vai ver que uma volta de 1 minuto equivale a 60 segundos de tempo. Aí o que vai acontecer? Esse tempo que eu vou ter aqui vai ser os 60 segundos, né? Vai ser os 60 segundos mais aqueles 24 segundos, né? Aqueles 24 segundos. O ΔT vai ser igual a 60 segundos mais 24 segundos. O ΔT será 84 segundos. É como eu disse antes, é uma maneira segura e simples para você calcular a velocidade média e conseguir mandar muito bem na prova do Enem. Ok, vou ir para trás só para ver como é que estão as nossas medidas, tem bastante espaço para isso. O que a gente vai visualizar agora? Uma vez que eu já ajeitei as unidades, eu já tenho condições de calcular a velocidade média que a prova do Enem nos pediu. E aí você começa a ver como o GP Horário te ajuda a entrar na faculdade de uma maneira bem segura mesmo. Vem aqui comigo. Eu vou simplesmente usar essa equação, essa fórmula aqui, ó. A velocidade vai ser igual à distância, né, que vai ser 2.100 metros, que eu vou colocar esse cálculo dividido por 84, né? Você poderia fazer a simplificação desse número do jeito que você quisesse e você vai ver que isso aqui vai dar 25 metros por segundo. Mas, cuidado! Para eu entender como calcular a velocidade média de uma maneira segura, uma coisa que é simples para você fazer, principalmente quando está numa prova do Enem tentando entrar numa faculdade, é o que o Jean Pegoraro sempre fala. Antes de colocar o X no lugar certo, vê se a unidade está ok. Eu achei em metros por segundo. E se você olhar no enunciado da questão do Enem, né, você vai verificar que as placas que eles estão pedindo para vocês colocarem a resposta estão em quilômetros por hora, a unidade da velocidade média. Então você precisa converter essa velocidade média. Então olha só, como é que eu vou fazer isso? Como eu tenho metros por segundo, a gente vai lembrar do que a gente acabou de ver. Metro é menor que quilômetros, então eu preciso multiplicar por 3,6. Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 3,6. Se eu pegar o 25 e multiplicar por 3,6, eu vou verificar que vai dar 90 quilômetros por hora. E finalmente, eu descobri de uma maneira simples qual é o valor da velocidade média que a prova do Enem perguntou. Isso é muito legal, né? Porque quando você estiver na faculdade, você vai lembrar como física é fácil de aprender com o Jean Pegoraro. É só você ter calma, tranquilidade, que eu te mostro de uma maneira simples e segura como calcular a velocidade média e conseguir entrar na faculdade por meio do Enem. Vamos olhar então quais são as alternativas. Ficamos com a alternativa C de Copérnico, né? A alternativa C de Copérnico. Vou sair da frente para você conseguir dar uma olhada no meu quadro aí, né? E conseguir entender direitinho o que o professor Jean Pegoraro fez. E aí conseguimos resolver esta questão do Enem.
Então tá, eu sei que agora você já sabe calcular a velocidade média de uma maneira segura e fácil, mas eu quero saber uma coisa de vocês. Comenta aqui embaixo para eu saber qual é o próximo vídeo que vai te ajudar, porque eu, professor Jean Pegoraro de Física, vou te ajudar colocando esse vídeo aí para você. E outra coisa, aciona a notificação aqui do nosso canal para quando o teu vídeo ficar pronto, esse que você pediu agora nos comentários, você ser notificado e saber, né, e conseguir estudar melhor física. Curte o nosso vídeo se você não curtiu. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com você.